esse bate-papo, né, o Dedo de Prosa, que tem justamente por objetivo ser extremamente direta, simples e prática para vocês. Para Voltaire, um filósofo, um homem deve ser julgado mais pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. E comunicação tem tudo a ver com isso, né? No mundo contemporâneo, foi justamente a chamada para essa live, o capital. O sucesso das empresas depende na verdade, da inteligência. E a inteligência, ela está completamente vinculada à nossa capacidade de comunicação, da comunicação interpessoal. Na época de Ford, Taylor, todo o processo de trabalho, ele era dividido. Então, a gente até comentava, cérebro de obra, mão de obra, todo o trabalho, cada pessoa fazia uma parte e muito era dado ênfase para os operadores a justamente, olha, você não precisa pensar, você só precisa fazer. Eu mando e você obedece, mas hoje, na verdade, há alguns anos, a gente sabe que a tomada de decisão está na ponta e todos nós precisamos da comunicação e da inteligência, porque isso é crítico para o sucesso de qualquer profissional e de qualquer empresa em qualquer nível organizacional. Boa tarde, Eliette, seja bem-vinda. Então, a partir disso, a inteligência e a comunicação interpessoal, elas estão intrínsecas para o sucesso nos negócios e na nossa vida. Afinal de contas, com a comunicação, nós trocamos ideias, conhecimentos e sentimentos. Emoção não, emoção é o que a gente sente, né? Fabiana, muito boa tarde. É o que a gente sente, é automático, né? Eu sempre dou o exemplo de quando a gente está apaixonado, vem as emoções, o coração palpita, o estômago, né? Revira, as mãos ficam frias, isso é emoção, mas o sentimento é aquela interpretação. Então, a comunicação nos permite fazer essa troca. E a inteligência é justamente o processamento de tudo isso, de tudo que nos afeta, daquilo que a gente absorve a partir... obrigada, Fabiana. A partir de todas essas possibilidades, de todas essas experiências de vida, que nos amplia as nossas perspectivas, que faz com que a gente, poxa, eu pensava assim, agora eu posso pensar e ser uma pessoa, tanto do ponto de vista emocional e profissional, enfim, a troca, as possibilidades, as conexões que nós fazemos a partir da comunicação com a vida, com o outro, com o mundo, amplia a nossa consciência, amplia a nossa inteligência. E eu não sei se vocês lembram, mas na minha época, na minha adolescência, existia um tal de um teste de QI para, teoricamente, medir a nossa inteligência, que é algo que hoje a gente, na verdade, até caiu em desuso, porque, na verdade, se atribuía a inteligência a esse aspecto mais lógico, tá? E aí veio um psicólogo, e o nome dele é Howard Gardner, que na década de 1980 trouxe algo fantástico, que, na verdade, nós temos, né? Todos nós temos inteligências múltiplas. Certamente, assim como você, eu também falei assim, poxa, como fulano, ele é super inteligente e naquela capacidade de fazer desenhos, daquela visão tridimensional das coisas. Tem outras pessoas que têm uma capacidade de movimentar o corpo. Olha os artistas, os dançarinos, uma habilidade que você fica pasmo. Tem outras pessoas que têm uma inteligência musical, você diz assim, olha, vamos tocar bolero, que tal essa música? Ele capta aquele som e ele é capaz de reproduzir em qualquer instrumento. Tem outras pessoas que são hábeis no Excel, fazem análises estatísticas que você fica assim, pasmo. Enfim, o mais importante é a gente entender que, primeiro, nós não somos 100% em todas essas 9 inteligências. Cada um de nós tem um nível. Eu primeiro preciso saber
para quem tiver, né, curiosidade, saber em que eu tenho maior competência, naqueles que eu tenho menor competência. É claro, gente, explore aquilo que você naturalmente é top. Não se angustiando naquelas tipos de inteligência que você tem um nível mais, digamos, menos favorável, né? Porque afinal de contas tem que ter espaço para todo mundo. Só vou aqui abrir um parênteses nisso, porque são 9 tipos de inteligência que ele traz: a lógico-matemática, a linguística, a visual especial, a corporal sinestésica, a musical, a interpessoal. Aqui a Tatiana está colocando verdade, temos habilidades diversas que às vezes nem conhecemos perfeitamente. E aí a gente acaba sofrendo porque, poxa, mas fulano é assim, ele é tão inteligente nisso e eu não sou. Gente, ele tem aquela habilidade. E ele nasceu com aquele talento e ele precisa comunicar na vida aquele talento. E a gente tem determinado outro talento e a gente precisa comunicar na vida com este outro talento, na medida que a gente conhece essa inteligência. Então, voltando à inteligência lógico-matemática, que sempre foi super valorizada e continua sendo valorizada na nossa sociedade, a linguística, os comunicadores, tem pessoas que são comunicadores natos. Os professores têm essa inteligência linguística muito super naturalmente desenvolvida. A visual espacial, a corporal sinestésica, a musical, a interpessoal. Quero chamar a atenção dessa inteligência interpessoal. Ela é extremamente relevante para aquelas pessoas que também são líderes, que têm a capacidade de se articular, de estar entre as pessoas, de fazer mediação. A intrapessoal também é muito importante para as pessoas que exercem cargos de liderança, mas a intrapessoal, essas pessoas têm uma habilidade de lidar e de reconhecer as próprias emoções, os próprios sentimentos e também de identificar, como se ele tivesse a capacidade de acessar o outro, de tomar decisões com um nível de profundidade muito grande. Olha que riqueza! Comunicação e essas múltiplas inteligências, e se a gente consegue sermos eficazes na comunicação, o quanto de expansão nas nossas inteligências a gente vai conseguir fazer, né? E boa tarde, Lenira. Boa tarde, Ana Cecília. Sejam muito bem-vindas. Voltando então ao nosso tema, eu até escrevi no LinkedIn um artigo a respeito do poder, né, dos quietos, que às vezes a gente valoriza muito os extrovertidos, aqueles que têm justamente uma inteligência interpessoal muito grande, e não valoriza os outros tipos de inteligência, mas vale a pena então também ler esse artigo. Voltando ao nosso tema, a comunicação é fundamental para a expansão da nossa inteligência. Eu tô aqui com o meu roteiro para eu não me perder, já que a gente está com o tempo bem restrito, tá? Desta forma, comunicar, poxa, claro, óbvio, na medida que eu troco figurinha, na medida que eu comunico, na medida que eu conheço pessoas, lógico que eu vou expandir o meu conhecimento, mas será que é fácil dessa forma, gente? Quantas vezes a gente quer dizer não, mas a gente diz sim, a gente cede. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Com você, será que já aconteceu também? Quantas vezes você foi agressivo porque você perdeu as estribeiras? Ou às vezes você foi passivo, você quase pediu desculpas, quando na verdade era o outro que estava completamente errado. Você não conseguiu sustentar os seus fatos, os argumentos, defender justamente o que estava correto. Quantas vezes você viu situações onde o senso de urgência estava imperando, impondo, impedindo o diálogo? Então, na vida real, a gente muitas vezes não abre espaço para a comunicação. É dito pelos estudiosos da comunicação que quando a gente não quer dialogar, a gente fala. Vou repetir.
Quando a gente não está disposto a dialogar com alguém, a gente fala, a gente fala, a gente fala. Fala sem parar. E às vezes diz, não, qual é a sua opinião? Pois é, né? Mas é aí. Para dialogar é necessário sustentar o silêncio. Para dialogar é necessário silenciar. É necessário escutar. É necessário parar. Sem silêncio, sem escuta, não há comunicação efetiva. Primeiro ponto. Quem fala muito não está pronto para dialogar. Não está pronto para o conteúdo desta live. E aí, já falei sobre isso. Para comunicar-se efetivamente, a gente precisa despir-se do que a gente acredita que o outro é, do que o outro pensa, do que o outro sente, do que o outro está imaginando. Se eu paro para ouvir o outro, as expectativas do outro, eu preciso parar, eu preciso escutar. Vai ser um diálogo em que certamente eu vou buscar o ganha-ganha das duas partes. E é uma competência comportamental. Não é que todo mundo que tenha isso desenvolvido, ele nasce. É algo que a gente tem que treinar. Algumas pessoas, claro, já têm, né, naturalmente, como a gente tem talentos, verdade, temos habilidades que nem sabemos, Eliette, isso. Mas isto que eu estou passando para vocês, que não é eu que criei, muito desse conteúdo vem da comunicação não violenta também, é algo que a gente tem que treinar, repetir, para poder ficar natural, porque vai lidar com as nossas emoções, às vezes com experiências infantis, com questões da nossa criança, com expectativas que a gente quer que o outro dê conta. A gente vai precisar amadurecer. Vamos a alguns exemplos, né? Quando a gente fala assim, você não me ouve, você me humilhou, você me agride, você é irritante. Quando a gente vai para essa perspectiva da comunicação, não é você, não é o outro, sou eu. Então, eu não me sinto compreendido. Eu me irrito quando você se comporta desta maneira. Sempre sou eu. Como é que eu me sinto? Como é que eu reajo às questões? Sempre é desta forma. Eu me sinto triste quando você faz isso. Eu me incomodo com seus comentários que para mim são irônicos. É sempre desta perspectiva. Boa tarde, Túlio. Sejam muito bem-vindos. Alguns autores colocam que as mulheres, do ponto de vista estatístico, têm uma menor capacidade de assertividade com os homens. E é claro, quando as nossas emoções elas estão envolvidas dentro de um processo de tensão e de diálogo, a gente fica mais vulnerável. E aí, as perguntas são necessárias para clarear essa comunicação. Senão as coisas ficam muito confusas. Então, dentro dessa questão, boa tarde, Túlio. Eu sempre preciso, no silêncio e no diálogo, estar perguntando. Tá claro? Repita para mim. O que é que você entendeu? Será que a gente está falando dentro da mesma... A gente está falando da mesma coisa, né? Porque numa sociedade em que valoriza o resultado, a performance, a meritocracia, o resultado, eu vou interpretar, ou a minha criança vai interpretar, que eu preciso agradar. E aí a capacidade de dizer não e sustentar o não vai ficar muito difícil. Exemplo, será que a criança
A criança, nosso filho, a sua filha, ela vai sempre querer tirar a nota alta, porque assim ela vai achar que vai ser amada e querida pelo professor. Eu vou sempre querer entregar os melhores resultados dentro do meu trabalho e vou tender a ceder e agradar, mesmo que eu não concorde, porque eu vou esperar ser aceito desta forma pelos meus colegas e pela minha liderança. Eu vou evitar desagradar, porque desta forma eu vou ter medo, eu tenho medo de decepcionar. Mas esta forma de agir é uma forma que não contribui para relações autênticas. Sustentar o não, sustentar a minha autenticidade, sustentar o adulto que eu sou é um desafio enorme e isso só é possível com uma comunicação assertiva. Quando eu dissocio o resultado que eu entrego, a necessidade de aprovação e reconhecimento. Não pelo resultado das coisas que eu faço. Eu não posso misturar isso com quem eu sou. São coisas diferentes. E isso vai ficar claro na medida em que eu comunico, que existe espaço para um diálogo verdadeiro, respeitoso. E qual é o caminho teórico para isso? O caminho teórico para isso é justamente a proposta que tem sido muito difundida em várias organizações, que é a proposta, esse processo de comunicação, chamado de comunicação não violenta, que é mais estruturado, em que existem 4 passos, que é o fato ou a observação, e a partir disso, a colocação do sentimento, de como a pessoa está se sentindo, ou seja, não é o outro. Depois a necessidade, eu vou dar um exemplo, e depois o pedido, o acordo. Imagina uma situação em que eu fico sabendo que o meu chefe ou a minha chefe falou mal a respeito de um trabalho meu em uma reunião qualquer, que eu não estava presente e eu nem fiquei sabendo. De que forma eu vou abordar esta conversa? Primeiro, existem aquelas 2 possibilidades. Eu ser agressivo ou agressiva, chamar a pessoa, né? Poxa, eu fiquei sabendo isso, isso e isso. A outra é ser passivo. Não, porque, né, eu fiquei sabendo o que é que eu fiz de errado, né? E todo cabisbaixo, quase que pedindo desculpas, sem nem ter entendido. A outra, que é essa proposta, e ela é replicável em todos os cenários, é: fulano, fulana, chegou até mim a informação, e ela precisa ser verdadeira, claro, que na reunião tal, você fez um relato de que o meu trabalho, enfim, né, não foi bom, foi isso, 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 isso e isso. Eu me senti, com essa exposição, né? Eu me senti triste ou decepcionada. Então, o primeiro passo, o fato. Segundo, como eu me senti. Observe que em nenhum momento eu estou acusando a pessoa, tá? Eu só simplesmente disse, primeiro que chegou, né? Eu fui informada de que você fez o comentário a respeito que o meu trabalho ele não foi adequado, não atingiu as suas expectativas e, na verdade, eu não fui informada a respeito de qual foi o erro. Segundo, eu me senti triste, ou eu me senti frustrada, ou eu me senti decepcionada. Terceiro passo, minha necessidade. Então, eu gostaria que você tivesse comentado comigo, eu gostaria de ter sido reconhecida, né? Gostaria que você tivesse colocado para mim a respeito desses pontos, tivesse me dado a chance de entender qual era exatamente os problemas. Será que eu não teria sido capaz de fazer os ajustes? Afinal de contas, eu trabalho aqui, né, com você já há algum tempo, e aí então eu sinto necessidade, eu tenho necessidade
é a necessidade que não foi atendida. E o quarto passo, que é o pedido. Eu gostaria, então, de acordar com você que nos próximos trabalhos que você me demandar, que você avalie e que antes de dizer tá ok, que você verifique e me dê um feedback para que eu consiga fazer os ajustes necessários e a gente possa discutir os resultados. E isso pode ser e deve ser aplicado, gente, em qualquer tipo de situação onde você percebe que tem havido rusgas. Principalmente quando esse tipo de comunicação, esses 4 passos, não estão sendo treinados, não estão sendo ainda amadurecidos na relação entre todas as pessoas que fazem parte ou do seu grupo de trabalho ou na sua relação familiar. Mas, Ana, qual é a vantagem disso? Gerenciamento de conflitos, o desenvolvimento da compaixão e conexão mais autêntica, porque a gente trabalha em empatia. Então eu não vou acusar ninguém, eu não vou julgar ninguém, eu vou buscar entender a perspectiva do outro. Sempre. É preciso fazer treinamento para trabalhar esse tipo de comunicação? Existem muitos treinamentos a respeito da comunicação não violenta. Para quem nunca, que não tem essa prática da escuta, para quem tem dificuldade, gente, não é assim, que a gente pega. Eu acho, assim, eu recomendo que comece a consumir conteúdo, leia a respeito deste tema. Não é necessário fazer o curso, desde que você compreenda a estrutura e comece a fazer a prática disso. Existem também grupos de prática de comunicação não violenta e é sempre legal se você puder participar, porque é oportunizado dentro de um ambiente seguro, são várias pessoas que estão ali simulando, trazendo situações inclusive reais. Foi feito dessa forma e a gente vai fazer justamente como seria o diálogo. Você vai expor a situação, a outra pessoa também vai expor a resposta, vai ter um diálogo dentro da comunicação não violenta. Então, vídeos, livros, os grupos de práticas, workshops também online. Tem o livro que eu vou aqui passar para vocês, o nome do livro, Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, do próprio autor, de quem criou essa metodologia, que é o Marshall Rosenberg, e Comunicação Não Violenta, uma linguagem para a vida. Então, tem essas metodologias e o próprio processo terapêutico. O autoconhecimento, ele é fundamental, porque às vezes a gente vai ter muita dificuldade de dizer não, de estabelecer limites dentro desses processos, De fazer o questionamento, de falar do nosso sentimento. Eu me senti triste, ou, poxa, eu quero que você me reconheça, eu quero que você entenda a minha necessidade, eu quero fazer um acordo com você. Isso vai exigir que a gente seja adulto, que a gente não projete no outro o pai, a relação do pai ou a relação da mãe. E muitas vezes a gente vai precisar ir para terapia para isso. É um convite a adultecer essa comunicação não violenta. Algumas situações eu já precisei, na verdade, fazer uma abordagem terapêutica, porque a pessoa vivia no senso de urgência e, na verdade, ela tinha um transtorno psiquiátrico. Às vezes é uma questão de uma depressão muito moderada, ou às vezes tem um outro tipo de diagnóstico, enfim, uma questão aí que precisa ser tratada. E aí, equilibrando o humor, ela não fica agressiva. Tem pessoas que só se comunicam de uma forma muito agressiva, é tudo muito intenso. E aí, estabilizando o humor, é possível, depois que estabiliza o humor, aí é possível se trabalhar a comunicação não violenta. Mas às vezes não dá para trabalhar uma técnica
com uma pessoa que está sempre inflamada. Ela não consegue parar, ela não consegue dar espaço, ela não consegue ficar em silêncio, tá? Então, gente, esse é o conteúdo, né, do Dedo de Prosa de hoje. Espero que vocês tenham uma palavra, uma frase, um conceito, entendido quanto essa comunicação, essa forma de comunicação, ela é rica, ela exige da gente maturidade. Não vou falar para vocês que a gente consegue fazer isso com todo mundo o tempo todo, porque não é todo mundo a todo momento que está preparado, mas na medida que a gente faz isso, a gente começa a rodar, né? A gente começa a influenciar para que as pessoas também, assim como a gente, comecem a crescer e ter relações, na verdade, numa base mais empática, numa base mais verdadeira, mais valorosa, com menos julgamento, com menos crítica, mais pacífica, mais justa, enfim. É claro que de vez em quando a gente pode, né, sair do eixo, mas vale a pena pensar sobre isso. Tá certo? Espero que tenham gostado e, se fizer sentido, compartilha com quem você acha que merece ouvir e até treinar a comunicação não violenta. O fato, como você se sente, qual é a sua necessidade e o seu pedido para que os conflitos não continuem. Até mais, gente. Obrigada pela sua presença.